pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Nós vamos agora para mais uma aula de matemática, a nossa quarta aula de matemática. E hoje nós vamos começar um assunto novo. Nós, até a aula passada, falamos um pouquinho sobre os sistemas de numeração decimal e hoje nós vamos entrar num assunto um pouco diferente e também um pouquinho interessante. Tá? Nós vamos falar hoje um pouco sobre localização. Como eu vou me localizar no espaço? Mas o que a matemática tem a ver com isso? É o que nós vamos ver hoje, tá? Nós vamos falar hoje um pouco sobre plano cartesiano e coordenadas cartesianas. Como eu posso me direcionar e como eu posso visualizar num campo geométrico alguns objetos ou alguns pontos. Inicialmente, eu trouxe essa figura e pergunto para você, você já brincou dessa brincadeira? Você sabe como essa brincadeira chama? Essa brincadeira chama Batalha Naval. É uma brincadeira interessante. Se você não brincou, pergunte para o seu pai, para sua mãe, para quem cuida de você, que eles vão te explicar como é essa brincadeira. E você conhece já esse aplicativo? Já utilizou esse aplicativo? Para que ele serve? Esse aplicativo é o aplicativo famoso Waze e serve para nós nos localizarmos. Para nós querermos ir a algum lugar e não sabemos o endereço, nós utilizamos o Waze, né? Mas o que a brincadeira e o que o Waze tem a ver com o plano cartesiano? Nós vamos ver. O plano cartesiano ele é chamado também de coordenadas cartesianas. Esse assunto nós vimos um pouco em sala de aula, mas nós vamos relembrar. E para que serve este plano cartesiano? Ele serve para nós localizarmos pontos em um espaço. Tá? Quando nós quisermos saber a localização exata de alguma coisa no espaço, qualquer espaço, nós utilizamos o plano cartesiano. E esse método ele foi criado por um matemático, cientista e também filósofo chamado René Descartes. Ele viveu no ano de 1596 e 1650. Ele foi contemporâneo do Galileu. Lembra do Galileu lá nas nossas aulas de ciências? Da teoria heliocêntrica que ele elaborou? Então, Descartes ele era próximo a ele de idade. Eles viveram próximos, cada um em seu país, mas eles viveram numa época em comum. Tá? E o que tem a ver o René Descartes, então, com este método? O que ele fez? Ele fez uma unificação. Tá? Ele pensou antigamente assim, olha, a matemática ela é expressa somente por números, mas eu posso também utilizar alguns símbolos, alguns sinais ou algumas letras do alfabeto, e para essas letras do alfabeto eu posso dar determinado valor. Então eu faço uma continha matemática e eu descubro o valor desse símbolo que eu quero. Esse sistema, essa parte de nós utilizarmos símbolos que possuem valor na matemática, nós chamamos de álgebra. E também existia um outro estudo que era a geometria, que ele trabalhava e estudava as formas dos objetos, os tamanhos e os ângulos de cada objeto. Então, na época de Descartes, tinha a álgebra separada e a geometria separada. Aí ele começou a pensar. Aí ele ficou imaginando o lugar onde ele está e ele imaginou assim, olha, eu preciso localizar um ponto em um espaço. E ele pensou, mas como eu vou fazer isso? Aí ele teve a ideia de fazer o quê? Ele unificou. Então, unificou o uso de símbolos que possuem um valor com as formas, os tamanhos e os ângulos. Fazendo essa junção, então ele criou o plano cartesiano. Chama cartesiano por conta do seu nome. Então, nós vamos estudar um pouco este plano cartesiano. Como Descartes pensou nisso? Esse plano, isso que eu coloquei para vocês, é o plano cartesiano. Tá? Aqui nós temos
as coordenadas cartesianas. Lembra que eu disse para vocês que ele utilizou letras que indicam alguns valores? E utilizou números também? Utilizou formas aqui, retas, para também fazer a sua localização? Agora nós vamos ver um pouquinho as partes deste plano, para nós entendermos o que ele pensou. Então, o plano cartesiano, ele possui uma reta que fica na horizontal, que é representada assim, deitada. Essa reta ele chamou de eixo das abscissas. Não tem o porquê deste nome, tá? Simplesmente falou que o eixo da horizontal é chamado de abscissa e é representado pela letra X. Então, toda vez que você vir uma reta num plano cartesiano na horizontal, ela pertence ao X. A reta que fica na vertical, aquela que fica em pé, é chamada de eixo das coordenadas. E essa reta ela é representada pela letra Y. Então, nós temos o eixo das abscissas, representado pelo X, e o eixo das coordenadas, representado pelo Y. Tá? Então, ele pensou dessa maneira. Então, eu tenho uma dimensão que é ela horizontal e uma outra dimensão que é vertical. Então eu tenho duas dimensões. E dessas duas dimensões, a partir dela, eu vou localizar um objeto. Quando ele fez esse cruzamento, ele chamou esse cruzamento a cada espaço que resultou dele de quadrante. Então, eu tenho o meu primeiro quadrante, o meu segundo quadrante, o meu terceiro quadrante e o meu quarto quadrante. Então, por meio da minha reta X e por meio da minha reta Y, ele consegue localizar um espaço no primeiro quadrante, um objeto no segundo quadrante, um objeto do terceiro quadrante e um objeto do quarto quadrante. Foi assim que ele pensou para poder localizar os objetos. A princípio parece um pouco longe da nossa realidade, mas nós vamos perceber no decorrer da aula que isso está mais próximo do que pensamos. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então ele pensou assim, olha, o resultado dessa localização, ou seja, do plano cartesiano, é chamado de par ordenado. Então, o par ordenado é quando eu localizo os pontos e eu escrevo as suas coordenadas. Por exemplo, eu tenho aqui um ponto A. Então, eu quero saber exatamente a localização desse ponto A. O que eu faço? Eu vou nesse plano cartesiano que é representado pelo eixo da abscissa, que é o x, e o eixo das coordenadas, que é o y. Então, está aqui. Nesse espaço, o meu ponto A fica nessa direção. Mas qual é a sua localização? Ou, como eu represento? Qual é o seu par ordenado? Então, o ponto A está localizado no par ordenado do 4, porque eu sempre começo com o x, e o 2, 4,2. Tá? Então, olha só, eu puxo uma reta e eu descubro qual é o ponto dele, e eu puxo uma outra reta e descubro qual é o ponto dele. É a mesma coisa se eu pegar, por exemplo, e fizer um ponto, vou fazer aqui, ó, esse ponto no terceiro quadrante. E eu vou querer descobrir qual é o par ordenado desse ponto. Vixe, como eu vou fazer? Bom, eu vou puxar uma reta, então do meu eixo X, até encontrar o meu ponto. Olha, encontrei. E do meu eixo Y, ou das minhas coordenadas, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, onde que cruzou? O -3 e o -2. Esse eu vou chamar de ponto B. E como eu vou representar o ponto B? Então, ponto B eu vou representar, então, que é igual. O primeiro eu coloco o x. Então, é -2
e depois eu ponho vírgula, e qual outro? Menos 3. E assim eu represento o meu par ordenado indicado pelo ponto B. Dessa maneira que Descartes imaginou o plano cartesiano para poder localizar no espaço alguns pontos. Né? E agora, onde nós usamos na prática o plano cartesiano? Esse plano cartesiano ele é utilizado em várias situações, mas principalmente para nós nos localizarmos em mapas. Olha o mapa aqui. Se eu pegar um mapa e eu tentar descobrir essa localização de um tesouro, por exemplo, eu vou utilizar o plano cartesiano. É só eu desenhar algumas retas. Por meio dessas retas, eu consigo achar a localização desse ponto. Mas, tá, esse daqui é um mapa de desenho. E no dia a dia? Nós utilizamos isso para localizarmos qualquer ponto no nosso planeta. Quando nós utilizamos o plano cartesiano para encontrarmos qualquer ponto do nosso planeta, nós os chamamos de coordenadas geográficas. Tá? Então, nas coordenadas geográficas, eu tenho o meu eixo das coordenadas que ficam na vertical. Em geografia, vocês aprenderam que este ponto que fica na vertical é chamado de meridiano. Eu tenho os meridianos e eu tenho também os que ficam na horizontal, que é o meu eixo das abscissas. E essas são as paralelas. Eu tenho o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, e eu tenho também a minha paralela principal, que é a do Equador. Assim eu divido o meu planeta em leste, oeste, norte e sul. E à medida que eu vou colocando alguns pontos no meu planeta, eu consigo, por meio desse plano cartesiano, por exemplo, localizar onde alguns países, cidades ou até mesmo algum navio está. Então, olha como é a importância deste plano cartesiano no dia a dia, principalmente para quem viaja de avião, para quem viaja de barco. E na representação geográfica, nós chamamos de latitude, quando a gente verifica as suas paralelas, e longitude, quando verificamos para localização nos seus meridianos. Né? Este é o primeiro ponto, o primeiro lugar em que nós encontramos a utilização do plano cartesiano. Olha aqui novamente a representação. Para nós localizarmos uma cidade, um estado, um país, um objeto, nesses mapas. Além disso, eu também utilizo, ou o meu GPS utiliza como base o sistema de coordenadas cartesianas. Ao digitar um endereço, então o computador faz um cálculo muito louco lá e ele vai no eixo das ordenadas e no eixo das abscissas e pronto. Eu localizei o ponto que ele quer chegar. E ele vai dando o direcionamento. Vire à direita, vire à esquerda, prossiga, retorne. E ele faz esses comandos, tudo baseado em quê? Na minha localização e no plano cartesiano. Ah, mas é só nessas coisas que eu encontro o plano cartesiano? Não. Eu também encontro em brincadeiras, em jogos. Quando eu quero me divertir um pouco, ou eu pego qualquer joguinho, ele também tem uma matemática. E o plano cartesiano está presente em alguns jogos, como por exemplo, Batalha Naval, que nós vimos anteriormente. No Campo Minado, esse jogo era muito legal quando eu era mais novo. Ele também utiliza o sistema de plano cartesiano. No xadrez, quando você joga bem o xadrez, você pensa no plano cartesiano para você fazer a sua estratégia de jogo, tentar fazer o checkmate. Ou quando você vai, por exemplo, em alguma festa junina, você pode também participar de uma brincadeira muito divertida que é a chamada bingo.
O bingo utiliza o plano cartesiano, como, por exemplo, se eu digo assim, olha, eu vou sortear o número G36. Então, eu vou lá nos eixos das ordenadas, vou procurar o 36 e vou tentar fazer o quê? O preenchimento na minha vertical com a minha horizontal e ganhar alguns prêmios. Então, nós vimos que até para nós nos divertirmos um pouco, nós utilizamos o plano cartesiano. E para nós podermos nos divertir mais ainda, o plano cartesiano é utilizado para localização e reserva de lugares no cinema. Tá? Nós podemos, ao comprarmos um ingresso para o cinema, nós vamos escolher aqui qual é a nossa cadeira. Eu quero sentar aqui. Eu quero sentar na fileira K, na cadeira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8 ou 9. Então, eu vou escolher por meio do eixo das abscissas e os eixos das ordenadas o lugar que eu vou sentar no cinema. O plano cartesiano, ele serve para todas essas situações. Olhem que interessante. Então, nós conseguimos encontrar pontos em um espaço, lugares, dar a posição correta de objetos e até mesmo do local onde eu vou sentar em um cinema. Tudo isso graças ao plano cartesiano, sistema de coordenadas cartesianas. Interessante este estudo, né? Tudo isso nós vimos na nossa aula passada, lá quando nós fizemos a aula presencial, aliás. E nós relembramos um pouco aqui. E para este conceito ficar bem marcado em nossa cabeça, vocês vão lá no EMAI, na sequência didática 1, fazer a atividade 1, 2 e 3, 1.1, 1.2 e 1.3 dessas páginas, ok? Para nós treinarmos um pouquinho a sequência do par ordenado, eixo das abscissas, eixos das ordenadas, x, y, localização e direção. E depois de feito isso, eu vou lançar um desafio para vocês. Eu quero ver se vocês vão ser capazes de fazer isso e entregar para eu dar uma olhada, tá? Essas são as páginas que vocês vão ver e fazer do livro. E o meu desafio está aqui, olha. Você sabe se localizar em sua casa? Você tenta fazer um desenho do caminho que você faz da sala de sua casa até o seu quarto, escrevendo as direções. Tá, então eu vou para frente, viro à direita, depois eu ando mais um pouco, viro à esquerda, ou viro à direita novamente. Você vai dar as direções, tá? De como você faz da sua sala até o seu quarto. E mais um outro desafio, no mesmo desafio, aliás. Você vai tomar como ponto inicial a sala e você vai fazer o seu caminho, da sala até a cozinha, da sala até o banheiro, da sala até o quarto dos seus pais, da sala até o quintal, até o portão. É assim que você vai tentar cumprir o desafio. Eu vou esperar esse desafio, ok? Vocês mandem para mim, para eu ver se vocês conseguiram, tá? Por hoje é só, pessoal. Até mais. Eu espero que vocês façam os exercícios. Se não entenderam, mande para mim um recadinho depois que eu explico para vocês, tá? Até mais para todos vocês. Tchau, tchau.